Oi, pessoal! Trago o resumo do capítulo 30 de Sortilégio. Mas antes, por gentileza, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para ser notificado toda vez que eu postar um vídeo. Segunda-feira, 5 de junho. O advogado diz a Bruno e Raquel que Alessandro fez uma proposta interessante em relação aos bens, mas isso de ir aos tribunais e revelar os assuntos particulares da senhora Vitória é coisas para se pensar muito bem. Raquel diz a Bruno que também acha que eles não devem chegar a isso. Bruno diz que eles não entenderam nada. É disso que se trata o plano dele de impressionar para eles irem a juízo e assim ver quem cede primeiro, porque ele quer a presidência, seja de qualquer jeito. Alessandro diz à mãe que não quer que a vida particular dela seja exposta publicamente. E se o preço for a presidência, ele renuncia. Vitória diz a Alessandro que não, que o pai dele queria outra coisa e que eles esperem para ver o que acontece. Alessandro liga no celular de Paula e pede para falar com Maria José. Alessandro diz a Maria José que sabe que é tarde, mas só queria saber se eles chegaram bem. Maria José responde que sim. Alessandro puxa conversas com ela e diz que teve um dia horroroso, mas Maria José não diz nada. Ele pergunta se ela não vai nem lhe perguntar o porquê. Maria José diz: Alessandro, você e eu terminamos. Por favor, não volte a me ligar. E desliga o telefone. Alessandro diz que mesmo se sentindo culpado, não importa. Ele não vai se render. Amanhece. Pedro acompanha Maria José e Paula até o cemitério. Maria José diz que a mãe não sabe a falta que faz a todos eles. Pedro fica ao lado das filhas com um olhar distante. Helena liga para Ulisses e diz que precisa falar com ele. Alessandro volta a acreditar que foi o Bruno que armou tudo contra ele, inclusive o tal do Mauro Aguirre. Alessandro diz a Fernando que, vendo como o Bruno está se comportando no caso do testamento do pai deles e a maneira como trata a própria mãe, ele acha que o Bruno é capaz de qualquer coisa. Hernan pergunta a Vitória o que há de sério no que Bruno disse sobre ela e o Fernando. Vitória diz a Hernan que foi um mal-entendido e que ele sabe que ela conhece o Fernando desde que ele era um garoto. Hernan cria coragem e se declara para Vitória. Ele diz que seria o homem mais feliz da terra se ela aceitasse. Vitória fica sem graça, agradece a Hernan, mas diz que esse não é o melhor momento para ela. Helena diz a Ulisses que quis aproveitar que o Jorge viajou para o Congresso para conversar com ele sobre a família Samaniego. Helena diz a Ulisses que a Sandra foi registrada com o sobrenome do falecido marido dela. Ulisses diz: então você esteve casada com Pedro Samaniego e as garotas são gêmeas. Helena diz que é isso mesmo e que a Paula é a filha mais nova dela. Helena diz a Ulisses que contou isso para ele porque o conhece e porque sabe que ele é um aproveitador, um sem-vergonha, e ela não gostaria que ele contasse a ninguém, nem ao marido dela e muito menos àquele velho. Ulisses pergunta qual é o problema. Helena diz que se o Porfírio souber, vai deserdar Sandra, porque ele sempre acreditou que ela realmente é neta dele. E se chegar a saber que ela não é, o seu marido Jorge vai perder o subsídio da clínica e seria um desastre.
Ulisses pergunta por que Helena não levou as 3 filhas com ela. Helena diz que a intenção dela era deixar as 3 com Pedro, mas a Sandra, como sempre, adoeceu e nesse dia ela não pôde ir à igreja com ele. Helena diz a Ulisses que Porfírio está velho e doente e logo vai morrer. E a Sandra vai herdar tudo, por isso ela não quer que saibam da história dela e pergunta quanto ele quer para ficar calado. Ulisses diz que por enquanto não quer nada, mas que gostaria de se casar com a Sandra. Helena diz que está bem. Ulisses pergunta o que Helena sente por suas outras filhas e pelo marido. Fria, Helena responde que nada. Maura liga para Alessandro e convida para uma festa que vai dar na casa dela. Maura diz a Alessandro que mandou comprar o vinho que ele gosta e não vai aceitar o não. Vitória conversa com Filipa sobre Hernan e Fernando. Filipa diz que se fosse ela não pensaria 2 vezes. O Fernando é um rapaz tão bonito, tão bom e tão apaixonado. Alessandro volta a ligar no celular de Paula, mas Maria José diz para a irmã não atender, porque ela quer esquecê-la. Maria José e Paula começam a trabalhar na mesma loja e Pedro trabalha carregando as compras de algumas senhoras. Triste, Fernando diz a Alessandro que ligou para Vitória, mas ela não atendeu e ele acha que ela não quer saber mais dele. Xuxo chega na casa de Pedro. Pedro fica feliz ao ver o amigo. Xuxo faz o que Alessandro disse e não revela a Pedro que está ali trabalhando para ele. Xuxo diz que Pedro é seu único amigo e a família dele é como se fosse a sua, por isso ele foi para lá. Alessandro chega na festa de Maura. Bruno já está lá flertando com Kátia. Maura diz a Alessandro que nunca deixou de amá-lo e pergunta se ele lembra como os dois se divertiam juntos. Alessandro diz que sim, que era divertido. Maura diz que para ela foi mais que isso, inesquecível. Que para ela, para um romance dar certo, tem que ser com pessoas que tenham a mesma educação como os dois e o beijam. Bruno fica alegre ao ver Maura e Alessandro se beijando. Raquel diz à mãe que não está querendo brigar no tribunal porque todo mundo vai ficar sabendo dos erros dela do passado e vai ser uma vergonha para eles. Vitória diz que é para Raquel dizer isso para o irmão dela. Raquel diz à mãe que Bruno também não gostaria de passar por isso, pois o que ele quer é a presidência da empresa. Vitória diz a Raquel que isso não é justo, porque não foi o que o pai dela decidiu e que seria uma falta de respeito. Raquel diz: e se você respeitasse tanto a memória de meu pai, não estaria se metendo com Fernando. Vitória se irrita e diz a Raquel que é uma mulher livre e pode fazer o que bem entender, e é a última vez que permite que ela fale daquela maneira. Vitória diz para Raquel não se esquecer de que o Alessandro e ela têm a maioria das ações e os dois são donos daquela casa, e se ela abusar demais, ela pode expulsá-la, e o parasita do marido dela também. Bruno diz a Maura que ela conseguiu o que queria. Maura diz que logo, mais cedo ou mais tarde, Alessandro vai perceber que precisa de uma mulher da altura dele. Bruno diz a Maura que se o Alessandro e Maria José se separaram, foi também graças a Mário Aguirre. Sem graça, Maura pergunta do que ele está falando.
Bruno diz para ela aparecer para tomar café na casa dele, porque os dois têm muito que conversar. Roberto pergunta se Alessandro vai voltar com Maura e diz que todos viram os dois no maior agarramento. Alessandro diz que não, e quem o agarrou foi Maura. Alessandro diz a Roberto que Maria José é a mulher dele e essa separação é circunstancial. Alessandro vai se despedir de Maura. Ela fala com ele toda apaixonada, como se realmente tivesse voltado, e o convida para jantar no dia seguinte. Alessandro diz que não sabe e que depois liga para ela. Vitória liga para Fernando chorando e diz que está na esquina da casa dele. Imediatamente, Fernando vai até ela. Vitória abraça Fernando e diz que precisa muito dele. Fernando diz que também precisa dela e os dois se beijam. Vitória fala para Fernando sobre os problemas que está tendo com Raquel e Bruno. Fernando diz que ela é uma mulher normal, com direitos e desejos. Já cuidou do Bruno e da Raquel, e são adultos. Não pede permissão a ela para fazer o que querem e ela também não tem por que fazer isso. Fernando deixa claro para a Vitória que a ama e que, dependente da diferença de idade entre eles, e a beija com paixão. E é tudo, pessoal. Até o próximo vídeo.